passei muita coisa de humilhação, mas eu colocava no meu coração assim, ó, isso aí é porque Deus vai me honrar um dia. Então eu nunca deixei me abater pela depressão. Porque tem um momento da dor, tem um momento da angústia, tem hora que a gente se pergunta, Senhor, até quando? Eu me perguntava muito assim, Senhor, será que vai ser muito tempo? Até quando será que eu vou viver isso? E o Senhor sempre usava um vaso pra mim, tá acabando, filha. Tá chegando o tempo. Durou 11 anos. Não foi um tempo curto, mas foi o tempo da intimidade. Foi onde eu adquiri intimidade com Deus, porque eu aprendi assim que pra gente ter intimidade com Deus tem que ter dor. Porque a gente só consegue falar com Ele na dor. Porque tudo que tá bom, tudo que tá tranquilo, a gente não... Parece que a gente não lembra que Deus existe, né? Mas quando a gente começa a ver a necessidade dEle, geralmente é na dor. Então foi aonde eu tive mais intimidade. Eu não dormia por causa do calor. Então eu passava a madrugada inteira orando. Ela aprendeu assim, que para ter intimidade com Deus tem que ter dor. Porque a gente só consegue falar com Deus na dor. O sofrimento é um instrumento que Deus usa para aproximar as pessoas dele. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Deus tira, Deus toca naquilo que você mais ama, para você saber que Ele é Deus. É sobre esses assuntos que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos, tá tudo bem com vocês? E aí, você está preparado para o assunto do vídeo de hoje? Aí, já fiz aí a apresentação da grade dos assuntos desse vídeo. A dor e o sofrimento vai ser o principal destaque do assunto desse vídeo, exatamente esses dois elementos aí que afeta toda a humanidade, independentemente de ter religião ou não. Todo ser humano enfrenta no seu dia a dia esses dois elementos, são submetidos, passam isso em suas vidas constantemente. É na dor e no sofrimento que o ser humano vive. É sobre esse assunto que eu vou falar no vídeo de hoje. Desde já peço a você que permaneça comigo. Vamos debater sobre esse assunto. Quero ouvir a sua opinião. Quero colocar aqui a minha opinião, aquilo que eu penso a respeito desse assunto, a respeito do sofrimento, a respeito da dor. E vamos também ver como os crentes, os evangélicos, veem esses dois elementos, como eles veem essa situação da dor e do sofrimento. Como você viu aí na introdução desse vídeo, a missionária Susana Paula, ela disse bem claro que ela aprendeu assim, que para a gente ter intimidade com Deus, tem que ter dor, tem que sentir dor, tem que sofrer, feito um desgraçado, infeliz, miserável. Tem que sofrer, porque se não sofrer, não pode ter intimidade com Deus. Ela aprendeu assim. Agora, quem foi que falou para ela isso, hein? E veja que ela é uma pessoa aí que prega para muita gente, e ela passa isso para frente. Normalmente os crentes mais conservadores, mais fundamentalistas, eles concordam com essa teoria, com essa ideia de que para se ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, para obter mais poder de Deus, é preciso que a pessoa passe pelo vale ou pelos vales, que ela tenha muita dor, que ela passe por muitos sofrimentos. Afinal de contas, o crente pensa que tudo isso que eles passam, será recompensado no além, depois da morte. Tudo isso que o ser humano passa há de ser recompensado por Deus. Então as pessoas dizem: tudo que a gente passa aqui na terra, nessa vida, não há de se comparar com aquilo que Deus tem reservado, que Ele tem preparado, que Ele tem guardado para aqueles que nele crer. Todo sofrimento será recompensado.
Mas será mesmo? Será mesmo? Aí já vem o primeiro questionamento. Será mesmo que para se ter comunhão com esse Deus é preciso isso tudo? É preciso sofrer? É preciso a pessoa passar por dores atrozes, por sofrimentos? É assim que você vê? Que Deus é esse, hein? Esse é um Deus de amor mesmo? Será mesmo que esse Deus é de amor? Sendo que para você ter alguma comunhão com Ele, para você poder falar com Ele, ou melhor, para que Ele fale com você, é preciso você sentir dor. Se você não passar pela dor, se você não chorar, se você não estiver sendo angustiado, se você não estiver passando por um sofrimento absurdo, você não conseguirá ouvir a sua voz. Será mesmo que vale a pena servir a esse Deus? Não será esse um Deus sádico que tem prazer na dor e no sofrimento dos seus filhos? Eu quero a distância desse Deus. Eu quero a distância. Eu quero que ele se lasque. Eu quero que ele se exploda, porque quem tem um Deus desse não precisa de inimigos. Quem tem um Deus que se apraz, que tem todo prazer, um Deus sádico, um Deus cruel, um Deus perverso, desse jeito, ninguém merece. Ninguém está precisando, meus amigos. Isso é um tipo de pregação que é para intimidar, é para atormentar as pessoas. Como é que você pode ganhar as pessoas para a sua religião falando essas coisas? Que a dor e o sofrimento são ferramentas para a aproximação da pessoa a Deus. Olha, Deus está usando a dor e o sofrimento como uma ferramenta, como um instrumento para te aproximar dele. Você precisa passar pela dor e pelo sofrimento. Você precisa passar pelas desgraças. Você precisa chorar no luto, na dor. Você precisa passar pelo vale da sombra da morte, senão você não pode ter intimidade com esse Deus. Eita, que coisa, hein, meus amigos? Pois é, são esses assuntos que a gente vai discorrer, que a gente vai mastigar aqui agora, nesse vídeo. Eu espero que você permaneça comigo, que a gente vai falar ainda muitas coisas aqui nesse vídeo. E eu espero que você já deixe o like para fortalecer o nosso canal, tá bom? Então veja aí, pessoal, o tipo de crença que as pessoas têm nesse Deus, né? É claro, não faz o menor sentido você falar bem de uma pessoa que quer o seu mal, que está cagando e andando para você quando você está na desgraça, quando você está enfrentando um câncer, quando você está enfrentando aí uma fatalidade, quando você perde um ente querido. Como é que eu posso chegar para uma pessoa enlutada, falando do amor desse Deus, apresentando esse Deus para essa pessoa, naquele momento de extrema vulnerabilidade, de extrema fraqueza que ela está passando, um momento de luto por ter perdido uma pessoa tão querida, tão próxima? Porque eu acho que o ponto mais extremo da dor e do sofrimento é sempre a morte. É sempre quando a gente perde um ente querido, uma pessoa muito próxima da gente. Quando a gente morre, não, a gente não vai sentir dor e nem sofrimento. Mas aquelas pessoas que nos amavam, as pessoas que dependiam da gente, as pessoas que estavam próximas a nós, elas sim, elas vão sentir muita dor, muito sofrimento, elas vão sentir muito a nossa falta, a falta através da morte de uma pessoa tão querida, tão próxima. E assim, como é que eu posso confortar o coração de uma pessoa que está passando por um momento desse?
Me diga aí, me diga, como é que eu posso confortar uma pessoa que está passando um momento de luto, um momento de choro, de dor, pela perda de uma pessoa querida, de uma pessoa amiga? Como é que eu posso chegar para dizer para ela que Deus te console? Agora nós temos que orar a Deus para Deus consolar. Só resta orar a Deus, só resta rezar para Deus consolar os familiares dessa pessoa que se foi, que partiu. Como é que eu posso consolar essa pessoa falando desse Deus, se nós vemos os próprios crentes falando que Deus tem prazer no sofrimento e na dor das pessoas? Foi aonde eu adquiri intimidade com Deus, porque eu aprendi assim que pra gente ter intimidade com Deus tem que ter dor. Porque a gente só consegue falar com Ele na dor. Deus, ele se sente feliz, ele se sente, regozijado, ele sente um orgasmo. Ele tem um orgasmo ao ver as pessoas se lascando de dor e sofrendo. Hein? Como é que eu posso dizer que essa pessoa vai ser consolada por Deus? Como eu posso desejar uma consolação de Deus para essa pessoa? Não é justo. Isso é uma mente esquizofrênica, uma mente perturbada, que pensa assim. Claro, porque se encheu de Bíblia, não é? Se encheu de Bíblia a vida toda. O crente se enche de Bíblia, fica se intoxicando com a Bíblia, aí depois ela vai querer interpretar a realidade. Ela vai querer interpretar a realidade a partir das palavras da Bíblia. Ela vai querer compensar todas as coisas, tudo que acontece nesse mundo, ela vai querer fundamentar tudo na Bíblia. Como é que eu posso dizer, por exemplo, para uma mãe, para um pai que está com seu filho, com a sua criancinha, seu filhinho, que tanto ama, está internada numa UTI, que foi diagnosticada com câncer, com uma tuberculose, com uma doença até que possa ameaçar, ameaçar essa criança de morrer. Como é que eu posso dizer, como é que eu posso falar de Deus, hein, irmão? Você que é um crente, você que é uma crente, um servo, uma serva de Deus. Como é que eu posso falar desse Deus, do amor dele, que ele é capaz de salvar, que ele é capaz de fazer algo que os médicos não poderão fazer, ele é capaz de fazer por essa criança, porque ele ama as crianças, porque das tais é o reino dos céus. Como é que eu posso falar? Hein? Como é que eu posso falar assim, falar bem desse Deus, sendo que Deus manda matar as crianças, até as criancinhas de colo, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, verso 3. Hein? Como é que eu posso apresentar esse Deus, que é um Deus de amor, que Deus vai cuidar dessa criança, que Deus vai curar essa criança e tal, sendo que na Bíblia Deus manda matar as criancinhas? Dá para falar bem desse Deus? Dá para falar bem desse Deus? Pois é, fica esse questionamento. Gostaria de saber do crente, de uma forma sincera e honesta, como fazer para falar bem de um Deus para uma família que está em choque, que está em fragmentação, por estar enfrentando um problema sério, principalmente quando se trata de uma criança. A criança está internada, pode estar sendo diagnosticada com câncer, com uma doença terrível. Como é que eu posso confortar uma pessoa que está em luto, uma pessoa que acabou de perder um ente querido, que está velando uma pessoa querida, está completamente estilhaçada, completamente destruída pela perda daquela pessoa? Como é que eu posso confortar ela, falando bem de um Deus que, segundo a missionária Susana, falou que para ter intimidade com Deus é preciso passar por dores, é preciso sofrer, é preciso ter dor. Se não tiver dor, não tem como ter intimidade com Deus. É no sofrimento, é na dor que se tem intimidade.
Um Deus que tem prazer no sofrimento das pessoas. Como é que eu posso confortar, então, uma pessoa que está numa situação fragilizada, como uma pessoa que está velando um ente querido? Hein? Diz aí para mim. O sofrimento das pessoas é um instrumento que Deus usa para aproximar as pessoas dele. Não teria outra maneira, não? Não seria mais viável aproximar as pessoas de Deus através do amor, através do bem, através de coisas boas? É através do sofrimento, então, que Deus procura aproximar as pessoas? Já pensou? Você com a sua família está tudo bem, mas aí você não é crente. Nenhum parente na sua casa, nenhuma pessoa da sua família é crente. Aí de repente acontece uma tragédia, uma fatalidade, um assalto, alguém é alvejado com tiros e vai às pressas ser internado no hospital entre a vida e a morte. E aí eu chego ali como um profeta de Deus e digo: sabe por que aconteceu isso? Isso aí é porque Deus quer que você se volte para Ele. Foi Deus que permitiu tudo isso. Como é que as pessoas vão enxergar esse Deus? Como é que elas vão olhar para esse Deus? Isso aí é o Deus de amor que você tanto fala dele? É o Deus omnibenevolente? É o Deus de misericórdia esse Deus? Eu não quero esse tipo de Deus para mim. Eu não quero. Você quer Ele para você? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E onde está o direito de escolha da pessoa? Se a pessoa não quiser vir pelo amor, vem pela dor. Onde está o tal de livre-arbítrio que o crente tanto fala? Então as pessoas, elas se conformam com todo tipo de sofrimento, acreditando que Deus vai recompensar elas, que isso faz parte do plano de Deus, faz parte do plano de amor, do plano de misericórdia de Deus. As pessoas enfrentam aí vários tipos de sofrimentos, de dor, de tragédias que elas enfrentam. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, gente. Não pense por esse lado. Não tem, meus amigos, não tem recompensa nenhuma para o sofrimento das pessoas. Isso é uma coisa muito feia, você falar que todo sofrimento que as pessoas estão passando é porque Deus tem o melhor, porque Deus vai dar uma recompensa. Isso é muito feio, é vergonhoso, porque não tem ninguém para dar esse tipo de recompensa. Qual a certeza que as pessoas têm quando falam assim? Que elas vão ter algum tipo de recompensa pelo que estão passando, pelo sofrimento, pela perda de um ente querido, por uma doença que está enfrentando. Como que as pessoas podem falar assim, se elas não falaram com ninguém, se nunca ninguém teve uma experiência no pós-morte para ser recompensado pelos sofrimentos que passou na vida aqui? Então isso é o tipo de falácia, é um tipo de fantasia, de ilusão que as pessoas passam a acreditar. É um conforto, é um tipo de placebo, é um conforto placebo pelas coisas que passam nesse mundo. O ateu, ele não pensa assim. Ele enfrenta isso com a maior realidade, com a maior naturalidade. É claro, a gente sente dor, a gente sofre, a gente chora, sim, a gente se abala, se abate, mas a gente não espera a recompensa de ninguém. A gente não se ilude, a gente não se alimenta com esse tipo de ilusão. A gente não se alimenta com esse tipo de ilusão em dizer que a gente está passando é porque tem uma recompensa, é porque faz parte de um plano, de um Deus maravilhoso.
Porque se caso existisse um Deus com essas características, gente, esse Deus seria um Deus perverso, bipolar, esquizofrênico, né? Um Deus que não merece jamais nenhum tipo de respeito, de admiração e muito menos de elogios. Por quê? Como pode eu falar desse Deus tão bem se quando eu estou passando por um momento de extrema aflição, de sofrimento, Ele está dando gargalhada de mim, pelo que eu estou passando? Isso, meu servo, eu quero ver você sofrendo. Como é que eu vou poder me sentir bem com esse Deus? Quando você pensa assim, crente, é a mesma coisa daquela mulher que apanha do seu marido, que passa todo tipo de tortura e de sofrimento com ele. Depois ela diz que esse marido, ele é um marido bom, é um marido maravilhoso, que ela ama. Entende? Não tem sentido, eu não vejo nenhum sentido, nenhuma razão de uma esposa que passa por todo esse sofrimento com o marido falar bem dele. É doença mental. Essa pessoa está acometida de uma doença mental. Precisa imediatamente passar por um tratamento psiquiátrico, psicológico, porque não está normal. Assim mesmo é o crente, que está na merda, está fudido, está lascado e mal pago, e fica falando bem desse Deus. Fala bem desse Deus, um Deus que está cagando e andando o crente. Se você é desse tipo de gente, você precisa imediatamente passar por um tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico. Você está com desequilíbrio psicológico, você está doente mental. Como é que você pode falar bem de uma pessoa, pelo menos uma pessoa física, você ainda sabe que ela existe, que você viu ela, que você sabe, você tem certeza da existência dela. Ela é uma pessoa má, uma pessoa perversa, uma pessoa que é psicopata, fria, que tem prazer de ver a pessoa sofrendo, chorando, com dor. E como você pode dizer depois para o mundo que essa pessoa é maravilhosa, que essa pessoa é cheia de amor? Como você pode falar isso? E é muito pior, é para o crente, que nunca viu esse Deus, nunca falou pessoalmente com ele, nunca ouviu a voz dele, não tem como provar a sua existência, e tudo que ela sabe, tudo que o crente sabe sobre esse Deus é aquilo que aprendeu com esse livro velho, anacrônico, arcaico, do tempo do bronze. E aí se alimenta dessas fantasias, se sente conformado com todo tipo de sofrimento e ainda tem a cara de pau de dizer que vai ser recompensada por todo o sofrimento que passar aqui. Depois da morte vai passar a receber a recompensa pelo sofrimento que passou aqui. Mas quando esse crente está doente, veja só a contradição. Quando esse crente está doente, ele corre para onde? Corre para o médico. E está certo, tem que correr para o médico. Está certo, tem que correr para o médico. Mas o texto da Bíblia, de Tiago 5, Tiago capítulo 5, deixa eu ver aqui, diz que se alguém estiver doente, chame quem? Chame os médicos? Não. 5,13 de Tiago: se alguém estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração por eles, pela pessoa que está doente. Mas quando o crente está doente, ele corre para o médico, ele não corre para a igreja, para os presbíteros da igreja. Se descobrir que está com câncer, não é o presbítero da igreja que vai orar para ministrar uma cura, não. Vai ser diagnosticado, vai passar por todo tipo de tratamento para ver se consegue reverter a situação. E aí isso aí não é uma forma de evitar o sofrimento? De evitar o sofrimento? Você não quer ter intimidade com Deus? Você não quer ter mais comunhão com Deus? Não é através da dor e do sofrimento que você obtém essa intimidade, essa comunhão? Então por que você está evitando o sofrimento? Por que quando você está doente, você procura tomar remédios, você procura se consultar com o médico para estancar esse sofrimento, essa dor? Então veja, não tem o menor sentido
O crente fala e ele começa a tropeçar nas suas falas, né? Como alguém pode dizer uma coisa e fazer outra? Será mesmo que essa pessoa está bem da cabeça? Não é uma pessoa bipolar? Não é esquizofrenia? Eu falo uma coisa e faço outra. Eu falo que é na dor e no sofrimento que Deus tem prazer, que eu tenho intimidade com Deus, que eu tenho orgasmo com Deus, porque intimidade é orgasmo, né, com Deus, prazer, né? Mas quando eu estou com dor, quando eu estou doente, quando eu estou com febre, eu corro para a farmácia, eu peço logo um remédio. Quando eu estou com diarreia, eu procuro tomar um medicamento, né? Então, meus amigos, eu quero já finalizar esse vídeo dizendo o seguinte, que isso é puro sadismo, esse tipo de crença. A pessoa achar que é no sofrimento que ela tem intimidade com Deus, que ela vai ter recompensas pelo que está passando, pela dor, pelo sofrimento que está passando, não é? Eu me lembro de um caso que teve agora recentemente, de um maníaco, um perverso aí, que sequestrou uma menina de 13 anos, abusou da menina e depois estrangulou a menina, né? Estrangulou a menina e jogou o corpo da menina no mato. E aí a mãe dessa menina veio a público, diante das câmeras, dar uma entrevista dizendo que ela estava muito feliz, porque ela sabia que a sua filhinha estava nos braços de Deus, estava agora muito feliz com Deus, porque enquanto ela estava fazendo a obra de Deus, a sua filhinha estava sendo recolhida pelo Papai do Céu, por esse Deus de amor, que quando a pessoa está gritando em agonia e desespero, vendo a possibilidade de morrer ali, sem a menor chance de defesa, essa pessoa, ou mesmo uma criança, a mais pura possível, ela grita e pede socorro a esse Deus, não tem nenhuma resposta. E como pode depois a pessoa se sentir feliz e glorificar e bajular esse Deus por tudo que a sua filha, que o seu filho passou, clamando, gritando, pedindo socorro, sem nenhum tipo de ajuda desse Deus? Essa pessoa ainda assim atribuir, né, todo o carinho, toda a admiração a esse Deus. Então são essas coisas que a gente debate aqui para ver se abre a mente das pessoas que pensam assim, que são pessoas esquizofrênicas, pessoas doentes mentais, são pessoas que têm prazer no sofrimento, têm prazer na dor, que se acham bem-aventuradas, se acham felizes, privilegiadas por estar passando todo tipo de dor e sofrimento, só porque é crente, porque acha que Deus vai recompensá-las. Então, quando são surpreendidas por um bandido, por uma pessoa perigosa, psicopata, um criminoso, então é para agradecer a pessoa, é para agradecer, não é para resistir ao assalto, não é para trocar tiro com o bandido, é para agradecer o bandido dele estar fazendo esse trabalho para Deus, né? Porque Deus vai recompensar, tudo é permissão de Deus, porque não cai nenhuma folha se não for pela permissão de Deus, porque Deus está no controle de tudo, Deus sabe o melhor, Deus é quem sabe quais são os seus propósitos, nós não sabemos de nada. Veja só, são coisas absurdas que só cabe na mente de uma pessoa doente mental, só cabe na cabeça de gente que não tem parafusos, porque não acredito que uma pessoa normal aceite todas essas desgraças como uma coisa boa, uma coisa que vai lhe trazer recompensa. É um investimento, um tipo de investimento. Não tem sentido isso, gente, não tem sentido. Já pensou, meus filhos, eu espancando, eu torturando, eu sendo violento, eu sendo, né, um pai miserável, maltratando meus filhos, deixando eles passar fome, ter necessidades. Quando está doente eu não ajudo, eu não dou um tipo de remédio. Como é que eu posso receber os elogios e admiração dos meus filhos? Como esses filhos
vão me reconhecer como um pai maravilhoso, cheio de amor. Não tem sentido, não é? Pois bem, meus amigos, é esse tipo de coisas que a gente traz aqui no conteúdo de hoje. Coloque agora a sua opinião. Nós vimos aí várias coisas. Eu espero que você não se conforme com essas desgraças todas que nós citamos aqui. Eu espero que você abra a sua cabeça, que você abra a sua mente para você refletir profundamente e crescer mentalmente. Porque uma pessoa que aceita as desgraças da vida como um tipo de plano de um Deus maravilhoso de amor que vai lhe dar uma recompensa por tudo que você passar, incluindo crianças que não tem nada a ver com a sua história, com a sua vida, e elas têm que passar por todo tipo de torturas, sofrimentos, maus tratos, abusos, todas as desgraças, e você ainda agradecer a Deus, louvar a Deus e dizer que bendito seja Deus, Deus me deu, Deus me tomou. É para você pensar, é para você refletir. Tá bom, pessoal? É isso. Um abraço e até o próximo.